Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não faço ideia de qual momento você vai assistir essa aula, seja aí no nosso canal do YouTube, aí lá no Educa PE, ou as reprises que passam aí nos nossos canais de televisão. Mas o importante é que você está aí firme e forte, estudando, aprofundando aí os teus conhecimentos. Você já sabe, eu sou o professor Aquiles Cavalcante, já tenho contribuído aí, colaborado, somado esforços aí com você, com o seu professor, é quem realmente faz a diferença aí na tua educação para a gente ir o mais longe possível, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os aspectos quantitativos da eletrólise. Então, na aula número 8, o professor Bruno Lardião estava falando sobre a eletrólise e as suas aplicações. A gente vai relembrar um pouco dessas aplicações, mas vamos nos ater, vamos nos concentrar hoje em fazer algumas contas que nos ajudam a saber quanto e quando e como a gente vai conseguir produzir alguns determinados materiais. Então, todas essas perguntas a gente responde na aula de hoje. Mas, antes que eu esqueça, se você tiver algum interesse, tirar alguma dúvida dessa aula, conseguir esse material que nós vamos utilizar na aula de hoje, tanto você aluno como professor aí de todo o estado de Pernambuco, procura lá no Instagram, Aquiles_Cavalcante, fala lá comigo, que a gente está sempre aí disposto a te ajudar. Tranquilo? Vamos embora começar? Então, primeiro a gente precisa relembrar que a eletrólise é uma das facetas da eletroquímica. Então, o que é eletroquímica, Aquiles? São as reações químicas que têm eletricidade envolvida nesse processo, tá? Então, basicamente são duas categorias de reação com eletricidade. As que produzem energia são as pilhas, as células galvânicas, e as que consomem energia elétrica, que são as eletrólises. Na aula passada, o Bruno já estava descrevendo, tratando sobre a eletrólise. Nós iremos dar continuidade. Só que agora vamos focar nos aspectos quantitativos. Quanto de eletricidade eu preciso para produzir tanto de uma determinada reação? Então, o Bruno falou, por exemplo, que vários metais eles são recobertos com outros para dar propriedades mais específicas. Por exemplo, é muito comum que alguns metais, por exemplo, a chave que você utiliza aí na sua casa, sofra um recobrimento. Elas são feitas de aço. Aço normalmente é um metal que se oxida com muita facilidade e alguém pode fazer uma cobertura, como se fosse uma pintura, com níquel, por exemplo. A gente chama isso de niquelação. Então, se coloca uma camada de níquel, um metal mais nobre, e você dá a ele mais resistência à corrosão. Faz com que aquela chave dure por muito mais tempo. Algumas joias, por exemplo, são feitas de aço, mas para não se oxidar, não perderem o seu brilho, são recobertas com ouro, tá? A gente costuma chamar essas peças de semijoias, né? Normalmente damos a ela o nome de banhadas a ouro, né? Então é esse recobrimento. E isso acontece com vários metais, com estanho, com cromo, enfim, uma infinidade de metais, de acordo com qual seja o interesse do material que você vai utilizar. O que é o processo da eletrólise? Basicamente consiste em pegar um metal, tá? Não tem que ser necessariamente um metal, mas a maioria dos processos eletrolíticos no vestibular são metais, e adicionar elétrons. A ideia é que esses metais, que são cátions, né, estão na forma iônica, ganhem elétrons e passem para a forma sólida, para a forma metálica. Então, é sempre uma reação. Um metal com uma carga positiva, mais 1, mais 2, mais 3, ganha elétrons e se transforma em um metal com carga zero, com NOx zero. Se a carga desse metal é zero, ele está na forma sólida, beleza? Então a gente tem o primeiro caso aí, que é o da prata, NOx mais 1, ganha um elétron, passa a ser prata zero. A gente tem o caso do cobre mais 2, o cobre cúprico, tá certo? Temos o cobre cuproso, carga mais 1, e temos o cobre cúprico, carga mais 2. Ele, como tem carga mais 2, precisa de um total de 2 elétrons para se tornar o cobre zero, tá? E assim vai, cromo mais 3, 3 elétrons, e assim sucessivamente. Temos até o caso do cromo com NOx mais 6, o manganês com NOx mais 7, que vão requerer a mesma quantidade de elétrons
para se tornar um metal na forma sólida, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é quantos elétrons um metal precisa receber para se transformar na forma sólida, para deixar de ser íon e para ser metal sólido. Aí depende de quem é esse metal. E às vezes o mesmo metal pode precisar de quantidades diferentes. Por exemplo, eu tenho o ferro com carga mais 2 e tenho o ferro com carga mais 3. Cada um precisa de uma quantidade diferente. Um de 2 elétrons e o outro de 3. Eu tenho, por exemplo, aí o cromo, como a gente já viu, né? Cromo mais 3 e cromo mais 6. Eu tenho, por exemplo, o caso do cobre, que a gente também já viu, mais 1 e mais 2. E assim sucessivamente. Então, a quantidade de elétrons muda de elemento para elemento. E, às vezes, o mesmo elemento também modifica essa quantidade, tá? Não vamos nos preocupar com isso. A gente vai precisar, o tempo inteiro em eletroquímica, fazer uma continha, que é quantos mols de elétrons serão necessários para fazer com que o meu processo seja concluído. Então, por exemplo, se eu quero depositar níquel sobre uma chave para fazer o processo de niquelação, quantos elétrons eu vou precisar, quantos mols de elétrons eu preciso para completar o processo? Aí tudo vai depender de quanto níquel eu vou necessitar. Mas a conta que nós vamos fazer é essa daqui, ó. A corrente lá da física, né, em amperes. Amperes é a mesma coisa que coulomb por segundo, né? Multiplicado pelo tempo em segundo, tá? A gente vai multiplicar aí pelo tempo em segundo e dividir pela constante de Faraday. A constante de Faraday nada mais é do que a carga de um mol de elétrons. Fazendo essa conta, o que é que eu vou descobrir? Quantos mols de elétrons foram produzidos. E, por uma continha básica que nós já aprendemos a fazer, sabendo quantos elétrons foram produzidos, eu consigo saber aí qual é a quantidade de metal capaz de ser gerado. Então, se eu tenho 3 mols de elétrons, 1 mol de cromo, e assim sucessivamente. Complicado, né? Não é não. Vamos fazer na prática, vamos ver como as questões se apresentam, que a gente vai ver que, na verdade, é bem mais simples do que parece. Aquiles, faltou você falar desse Q aí, né? O Q é a carga total. Nada mais é do que a multiplicação entre a corrente elétrica e o tempo, tá? Então, corrente, gente, é o tanto de carga que passa por um fio a cada segundo, tá? O tempo, você já sabe. Quando eu multiplico um pelo outro, o que eu estou calculando é quanto de carga passou por aquele fio e chegou até o metal. Eventualmente, a gente vai precisar calcular isso também. Vamos lá? Olha o que a questão está perguntando aqui para a gente. Qual é a quantidade de carga em coulomb necessária para reduzir 1 mol de íon zinco? Aí veja, temos um problema. O professor Coutinho já falou sobre isso com vocês e vai falar novamente, que é o seguinte, veja, eu preciso saber quantos elétrons esse metal vai ganhar. Porque se eu não souber isso, não ando com a questão. Então, nessa questão, por exemplo, eu tenho o zinco. O zinco ele tem carga mais 2. Isso significa o quê? Na prática, que para produzir 1 mol de zinco, vamos lá? 1 mol de zinco, eu preciso de 2 mols de elétrons, tá vendo? Ó, 1 mol do metal. E quanto que eu tenho? 2 mols de elétrons, tá certo? Então, 2 mols de elétrons. Então, a proporção sempre de 1 para 2. Então, ele pergunta qual é a carga necessária para reduzir 1 mol de íon zinco. Então, para ter 1 mol de zinco, eu vou precisar de 2 mols de elétrons, tá? A gente já viu que a constante de Faraday, vamos olhar aí a questão, né? A constante de Faraday, ela equivale à carga de 1 mol de elétrons. E ela vale 96.500 coulomb. Não precisa decorar isso, tá? Isso é uma informação dada na questão. Se eu vou precisar de 2 mols de elétrons, né, o dobro dessa quantidade de elétrons, porque a gente viu que o zinco consome 2 elétrons, cada zinco, então eu vou precisar do dobro de 96.500. Então é simplesmente uma proporção, uma regra de 3. Então 1 está para 96.500, 2 está para x. Meio pelos extremos, né? Então vai ficar aí, ó,
X é igual a 96.500 vezes 2. Tranquilo? Então, vai dar aí quase 200 mil coulombs aproximadamente. Só fazer essa continha aí. Na segunda questão, o que ele já pergunta para a gente? Qual é a quantidade de carga em coulombs necessária para reduzir 6,5 gramas de íon zinco? Veja que agora a pergunta ela já é mais sofisticada. Ao invés de dizer 1 mol de zinco, ele está dizendo para a gente a massa de zinco que ele quer que seja produzido. Nenhum mistério, porque como ele deu a massa molar, com a massa molar e a massa eu consigo descobrir quantos mols. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho? Ó, número de mols, isso aqui já é para a gente estar craque, hein? Número de mols é a massa sobre a massa molar. A massa que ele deseja é 6,5 gramas. Então, coloca lá, 6,5 gramas. A massa molar do zinco é 65. Vê que moleza. Ele já colocou esses valores já para simplificar a tua vida. O número de cima é 10 vezes menor do que o de baixo, né? 6,5 é 10 vezes menor do que 65. Então, essa conta dá 0,1. Cancela a grama com grama, sobra mol. Então, 0,1 mol. Então, a quantidade que eu preciso de zinco é 0,1. Você já viu na questão anterior que a proporção entre zinco e elétrons, qual é? É de 1 para 2, né? Como a carga do zinco é mais 2, então, para cada 1 mol de zinco que eu precisar, eu vou precisar de 2 mols de elétrons. Como nós acabamos de ver que são necessários 0,1 mol de zinco, 0,1 mol de zinco. Deixa eu fechar aqui, acho que vai fechar aqui meu slide, vamos voltar aqui rapidinho. Pronto, de volta. Então, problema técnico aí acontece, né? Então, veja, como a gente tem aqui, no corpo da questão, a gente já viu que nós temos de zinco 0,1 mol. E a quantidade que nós precisamos ter, proporcionalmente de elétrons, é o dobro, né? A quantidade ela é dobrada. Então, a gente vai precisar de um total de 0,2 mols de elétrons, tá? Mas a pergunta não é quantos elétrons. A pergunta que ele faz é qual é a quantidade necessária de carga para que a gente possa reduzir. Veja, a informação que nós temos é a quantidade de elétrons. A de carga a gente já tem, lembra lá? 1 mol de elétrons equivale a uma carga de 96.500 coulombs. Se eu quero saber, então, 0,2 mols elétrons, 0,2 mols, eu vou ter, então, a quantidade igual a... Vou chamar de Y, para não confundir ela com a questão. Mesma coisa, tá? Menos mols, menos carga. Mais mol, mais carga. Então, na prática, fazendo aí meio pelos extremos, vai ficar Y é igual a 96.500 coulombs vezes 0,2, tá? Então, é uma conta bem parecida com o que a gente faz, continha de padaria aí para a gente fazer, e aí vai dar aí um pouquinho menos do que 20 mil, né? Então, 19 mil e poucos coulombs, tá? Quando você fizer essa conta aí, você vai chegar no valor exato. Essa é a carga total que a gente precisa. São problemas daquele jeito que aparece? Não. Normalmente aparecem questões assim, desse jeitinho. Veja o que ele está dizendo. Após 1 hora imerso num banho de zinco, veja, a gente já sabe que para cada zinco serão necessários 2 elétrons. 1 hora é o tempo. Só que a gente viu que o tempo não pode ser calculado em horas, o tempo é em segundos. Então a gente precisa converter de segundos, ou melhor, de horas para segundos. Como é que eu faço isso? 1 hora tem 60 minutos, então eu vou lá e multiplico por 60. Cada minuto tem 60 segundos, então eu vou lá e multiplico novamente por 60. Então, o nosso tempo total, ao invés de considerarmos 1 hora, nós vamos considerar 3.600 segundos. Tudo bem até aí? O tempo que vai ser utilizado é um tempo... Aliás, a corrente que vai ser utilizada é uma corrente de 100 amperes. Então, a gente vai escrever assim, ó, a equação. Lembra lá dela, né? O número de elétrons
vai ser igual a corrente, 100 amperes, vezes o tempo, já vimos que é 3.600, dividido pela constante de Faraday, 96.500. Com isso, o que é que eu vou descobrir? A quantidade de elétrons que foram produzidas. Uma vez que eu sei quantos elétrons foram produzidos, eu consigo saber quanto de zinco também foi depositado e automaticamente consigo chegar à resposta da nossa questão, que é qual foi a massa. Vamos lá fazer conta agora? Aqui é só conta, tá? Número de elétrons. Vamos ver aí. Então fica corrente 100 amperes, beleza? 100 amperes, eu posso já escrever o significado de ampere aqui, até para facilitar a nossa vida, né? 100 amperes significa coulomb por segundo, vezes os 3.600 segundos, que é o tempo de 1 hora, dividido pela constante de Faraday, que é 96.500, tá certo? Então, o que a gente faz? Vamos cancelar aí os zeros, um zero, outro, aqui embaixo, 1, 2, e aí eu vou ter 3.600 dividido por 965. O que é isso, Aquiles? É a quantidade em mols de elétrons, tá? Mols de elétrons. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, olha, nosso objetivo é saber qual é a quantidade de zinco. E você deve lembrar que para cada mol de zinco eu tenho o dobro de elétrons, tá? Então, seja qual for a quantidade de elétrons que você calculou, tá aqui essa quantidade, você vai ter que dividir ela por 2, porque para cada zinco produzido, para cada zinco produzido são necessários 2 elétrons. Vamos fazer a nossa continha lá, que nós já havíamos feito, só que agora para o caso concreto, né? Como é que é o nosso caso aí? A gente tem o zinco e a relação dele com o elétron. Então, é 1 mol para 2, né? 1 para 2. Então, eu vou ter X mols de zinco para 3.600 sobre 965. O que é que eu vou fazer? O que nós já fizemos nos outros casos, multiplicar meios pelos extremos. Na prática, a gente vai chegar a essa conclusão aqui, ó. X é 3.600 sobre 965, tudo isso dividido por 2, que na verdade dá um 2 aqui multiplicando, tá certo? O que eu tenho aqui agora, Aquiles? Agora eu tenho a quantidade de mols, não de elétrons, mas a quantidade de mols em zinco, tá? Aí você pode se perguntar assim, poxa, Aquiles, mas a questão não está pedindo que eu diga quantos mols de zinco foram produzidos. Ele quer saber qual é a massa. Então, como é que eu faço para descobrir essa massa? Lembra da fórmula que nós utilizamos lá no começo? O número de mols, isso é que você já deveria saber, é a massa sobre a massa molar. O número de mols, massa sobre massa molar. Quem é a massa molar do zinco? Você já sabe, 65. E quem é a massa de zinco que foi produzida? Não sei. É o que eu quero saber, tá? Então, nós temos duas informações. Uma que eu sei, a massa molar. A outra que eu não sei qual é a massa. E estou comparando com o número de mols. O número de mols de zinco nós acabamos de descobrir. 3.600 sobre 965 vezes 2. Então, unindo a conta feita na etapa 1, né, com a conta feita na etapa 2, nós vamos conseguir chegar na resposta final. Olha como é que fica aí. Na etapa 3, que é a etapa final, fica 3.600 sobre 965 vezes 2, né? É igual a massa de zinco, que é a nossa resposta. Opa, pulamos aí o slide. Massa, que é a nossa resposta, né? Vamos lá. Massa, que é a nossa resposta. Agora foi dividido pela massa molar, que é
65, tá? Então, o que que acontece aí? Na prática, agora eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou isolar a massa, né? Passa 65 para cá multiplicando, e aí fica, como resposta final, 65 vezes 3.600, tudo isso dividido por 965 vezes 2. Então, essa é a massa que chega na nossa resposta, tá certo? Então, são várias etapas. Preste atenção porque numa questão seguinte a gente vai ter sempre algo muito parecido. A gente vai ter a aplicação das seguintes equações. Vamos recapitular. A gente vai ter uma equação onde eu calculo quantos mols de elétrons vão ser produzidos. Como é que eu faço isso? Corrente vezes o tempo sobre a constante de Faraday. Com isso, eu descubro quantos elétrons foram enviados no processo. Feito isto, a próxima etapa agora é descobrir quantos mols de determinado metal aqueles elétrons são capazes de produzir. No caso do zinco, são 2. Então, a proporção é sempre de 1 zinco para 2 elétrons. Então, 1 para 2, a quantidade que eu tenho, calculado lá, o X está para Y. E a terceira é uma conta relacionada à massa, né? E aí, como é que eu faço isso? Número de mols é massa sobre massa molar. Você vai sempre jogar de acordo com o que a questão estiver dando para você. Eventualmente, ela diz quantos mols do metal e quer saber a massa. Às vezes, ela te ajuda, ela te diz a massa e quer que você calcule quantos mols do metal foram produzidos, né? Então, isso aí vai variar de questão para questão. Vamos aí, para a gente encerrar, a questão do Enem, como é que aparece lá? A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9% do metal. Está falando da reciclagem, né? Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação ela é viável economicamente. Aí vê o que interessa. Ele vai fazer um processo de recuperação onde ele usa 3 horas de corrente, tá? Com uma corrente de 10 amperes. Aplica uma corrente elétrica durante 3 horas com a intensidade de 10 amperes. A constante de Faraday, ele já deu aqui pra gente, ó. Nem precisaria que a gente decorasse, tá? Normalmente a gente é apresentado lá tranquilamente pra gente. E deu também a massa molar, que é outra informação que ajuda a gente a saber. Ninguém precisa parar e enlouquecer aí de, vou decorar, tá? Mas de tanto exercitar, alguns elementos a gente acaba memorizando, tá? Mas não se preocupa que se de cabeça você também não encontrar, em alguma parte da questão vai aparecer, né? Então, do cobre é 63,5 gramas por mol. Então, capta aí a mensagem, hein? Tempo 3 horas, 10 amperes. Se é cobre e é cobre 2, o que é que isso significa? Que serão 2 elétrons para cada metal, beleza? Aí ele pergunta aí, ó, qual é a massa de cobre que vai ser encerrada? Como é que eu monto essa questão? Número de mols de elétrons, é a corrente, você já viu, é uma corrente de 10 amperes. O tempo são 3 horas, mas a gente tem que converter para segundos. Você já viu que 1 hora são 3.006 segundos, então é 3 vezes 3.600, dividido pela constante de Faraday, que é 96.500. Ao fazer essa conta, eu descubro quantos elétrons eu vou ter, tá? Essa quantidade de elétrons, ela tem que ser dividida por 2. Por quê? Cada cobre, ele vai receber um total de 2 elétrons. Então, essa quantidade tem que ser dividida por 2. E, para finalizar, essa conta aqui, já estamos aí em cima do nosso tempo, você tem que multiplicar ela pela nossa massa molar. Ao fazer isso, né, 63,5 a nossa massa molar, a gente vai chegar à resposta final da nossa questão. Beleza? Aplique isso daí que você chega lá, com toda certeza. Beleza? Valeu, tchau, tchau.